Olá, mulheres! Aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Hoje nós estamos estudando o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Pevery, da editora Chara. Estamos então hoje no áudio 7, o campo de batalha, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Neste capítulo irei responder a perguntas: onde é a batalha? E quem é o inimigo? As respostas rápidas e simples a essas perguntas são que a nossa batalha acontece em uma esfera invisível e nossos inimigos não são as pessoas que conhecemos. Vivemos em um mundo em constante mudança, no qual o tempo, como o conhecemos, irá em breve render-se ao eterno, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7:31. A terra e tudo o que há nela foram criados pelo que ainda não podemos ver. Pegue o poderoso átomo, por exemplo. Podemos vê-lo a olho nu? Não, mas o poder e a maravilha do átomo não deixam de existir, porque não podemos vê-lo. Em Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, um demônio alerta o outro. Acima de tudo, não tente usar a ciência, digo as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo, pois as ciências certamente o encorajarão a pensar sobre as realidades que ele não pode ver ou tocar. Não podemos supor que simplesmente porque algo está fora da nossa esfera de percepção não tenha influência sobre nós. É hora de usarmos a mente. A má notícia é, sua mente está envolvida em uma batalha e você não tem escolha quanto a isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. A boa notícia é que você tem o poder de escolher pelo que irá lutar. O inimigo deseja desviar o nosso foco da batalha invisível de modo que estejamos distraídas e controladas por uma expressão obscura da malignidade. Ele não deseja nos ver golpeando aquilo que verdadeiramente está gerando a escuridão. Tentar derrotar o inimigo lutando contra pessoas seria como tentar destruir uma árvore, derrubando todos os seus frutos. Para matar uma árvore, você precisa destruir as suas raízes. As trevas têm um completo sistema secreto em vigência, que frequentemente opera ou ganha expressão através da vida das pessoas. As pessoas não fizeram de você o alvo delas, mesmo que às vezes possa parecer que sim. Algo muito mais perspicaz e antigo tem você em mira, porque o dragão está com medo do que há dentro de você. Tão certo quanto o trabalho de parto precede o nascimento natural, existem batalhas temporais que acontecem antes dos sonhos eternos. Porque neste momento pesadelos obscurecem o sonho mais digno e glorioso do nosso Senhor? Individualmente somos o seu sonho, por quem ele lutou e venceu, mas a sua esperança para nós não acaba aqui. Vemos o sonho dele para todas nós, refletindo nesta oração sussurrada pelo Espírito. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. João 17. À mesa da sua última ceia, rodeado por 11 discípulos que criam, Jesus estava orando por nós. Ele incluiu a nós, que poderíamos algum dia crer por causa deles. Ao longo da Bíblia, nós o vemos caminhar com Jesus, fugir dele e retornar para ele e a ele a glória. Assim como Jesus precisava que sua vida e suas palavras fossem um testemunho que o mostrasse a nós, chegou o tempo de revelarmos Jesus a outros. Isso significa que outros irão crer por causa de você. Como isso acontece? Por meio da glória de Deus. Uma definição muito limitada da sua glória seria medida completa de Deus, ou sua plenitude. Deus entregou completamente seu único filho, e Jesus entregou a sua vida até as últimas consequências. Nenhuma porção foi retirada, nada foi reservado. Eles estavam totalmente dispostos, inteiramente unidos em propósito e expressão. O objetivo da oração de Jesus é que todas nós nos tornemos um só coração e mente para que a terra possa mais uma vez ver a glória do Pai e do Filho pelo Espírito e em sua noiva.
Infelizmente, à medida que li esses versículos em João 17, percebi que até Jesus às vezes precisa esperar um longo tempo para que suas orações fossem respondidas, porque certamente ainda não somos um. Somos todas únicas, então podemos olhar, ouvir, sentir e perceber as coisas de maneira diferente. Nossas expressões de adoração podem e devem ser variadas, mas para a nossa vida como um corpo funcionar de fato, precisamos ser um. A versão A Mensagem traduz João 17:23 deste modo: Eu neles e eles em mim. Assim eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amaste a mim. Se nos unirmos, existe uma chance de o mundo talvez ainda acreditar, mas se estivermos em desarmonia e divididas, é muito improvável que isso aconteça. O comportamento atual das culturas e comunidades cristãs fez com que os habitantes da Terra questionassem tudo o que representamos. Estamos agindo como se Deus tivesse enviado seu Filho para salvar o mundo perdido ou nos comportando como se tudo resumisse a nós? Nós cremos que Deus nos ama da mesma maneira que amou Jesus. É difícil imaginar que o Pai nos ama assim como Ele amou seu Filho Celestial. Eu creio que é hora de começarmos a agir conforme a oração de Jesus. Quando essa imagem de um só coração e mente for real, isso acontecerá. Pai, é meu desejo que todos aqueles que me deste estejam comigo, bem onde eu estou, para que possam ver minha glória, o esplendor que me deste, tendo me amado muito antes que houvesse o mundo. João 17:24. Você já se deu conta de que você é um presente dado pelo Pai ao seu filho? É como se o Pai dissesse: aqui, Jesus, a esconda em seu coração, ela é um tesouro e você irá desenterrar mais tarde. Essa unidade é um mistério. Como podemos estar com Ele se ainda estamos na terra? A resposta: em Cristo todos se tornam um. O mundo ímpio está buscando por evidências de Cristo em nós. Eu duvido que eles vejam essas evidências até que entendamos o mistério de que estamos em Cristo. Teremos esse entendimento quando tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para Ele. O livro de Efésios explica melhor esse mistério, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Esse versículo mais uma vez deixa claro que nada foi retirado. Fomos abundantemente redimidas, perdoadas e agraciadas com sabedoria e discernimento para conhecer tanto o mistério da sua vontade quanto o propósito que foi pré-definido em Cristo para que o céu e a terra estejam unidos. Nele, Jesus veio na plenitude do tempo e nós agora percorremos a terra à medida que o tempo se esvai. O que poderia acontecer se fôssemos um só coração, uma só voz, uma só visão e propósito, um só nome, um só reino e um só chamado para glorificar a Jesus? Iríamos mais uma vez caminhar de uma maneira que faria nossa terra cansada contemplar o céu. A paz não surge espontaneamente. Ela é o fruto do trabalho dos filhos e filhas de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. A divisão acontece sem esforço ou contribuição da nossa parte. A divisão tem sido o curso natural deste mundo, desde a queda da humanidade. A unidade e paz requerem uma sabedoria deliberada e estratégica. Precisamos empregar as ações do céu para ir contra as iniciativas da nossa cultura. A divisão nunca glorifica Jesus. A discórdia divide corações, lares, vozes, visões, propósitos e reinos. A divisão tem muitas faces: o orgulho, a raiva, a ira, a disputa, a calúnia, a fofoca, maldições, rixa, amargura, ofensa, bruxaria e idolatria. Essas afrontas entram em nosso mundo quando vivemos com base em instintos carnais ou selvagens. Mesmo que a divisão tenha muitas faces, no fim das contas ela tem um objetivo: nossa destruição. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3,14. Um dos objetivos de Deus é ver a noiva unida, tendo a compreensão de que ele tem ciúmes e deseja que os afetos dela sejam unicamente seus. Isso significa que, às vezes, precisamos batalhar para nos tornarmos um. Jesus venceu a morte, o inferno e a sepultura para que pudesse ser um conosco e nós pudéssemos ser um todos com os outros. Alguns dos relacionamentos mais poderosos são forjados quando o ferro afia ferro e a fricção resultante afia ambos.
Na maioria das vezes você irá encontrar uma resistência maior à unidade assim que decidir intencionalmente caminhar em unidade. Todas as vezes que os homens estiveram debaixo de uma única bandeira que serve para cobrir e capacitar a muitos, você verá a divisão tentar lançar seu feitiço em meio às suas fileiras. Tenho visto essa dinâmica acontecer repetidas vezes em tudo, desde em amizades até em igrejas. A atenção é desviada do motivo pelo qual você escolheu caminhar em unidade e o foco muda para com suas necessidades não estão sendo atendidas. Se você está passando pelo inferno, continue. Não se estabelece acampamento no inferno. Ao contrário, segue-se em frente. Um exemplo disso é o casamento. Eu não sei você, mas John e eu brigávamos de verdade na época do namoro. Após nos casarmos e fazermos uma aliança de unidade diante de Deus, porém a represa estourou. Não apenas existem brigas nos casamentos, mas a própria instituição do casamento está sob o ataque. Não podemos redefinir o que Deus define. O que Ele une não devemos separar. O número de divórcios cresce descontroladamente a partir do momento que essa geração decidiu que não tem problemas trair ou abandonar o companheiro se o casal sente que não se ama mais. Existem ataques ao casamento e dentro de casamentos. Não sei dizer quantas vezes John e eu ficamos chocados ao ouvir de casais que aparentemente nunca brigaram que eles estavam à beira do divórcio. Aprendemos que algumas vezes a falta de conflito dentro do casamento significa que você não está brigando por ele. Existem vezes que você precisa brigar para se tornar um. Como você agora sabe, dragões não têm sua origem na fantasia mística. Nossas referências a dragões representam Satanás, o antigo agente da morte espiritual. Competição, calúnia, comparações e palavras que semeiam a divisão é a linguagem do dragão. Assim como a mulher no livro de Apocalipse representa Israel, Maria, as mulheres e a noiva, o dragão representa a serpente do Éden, Satanás, o Leviatã e tudo o que procura perversamente deformar o caráter e as palavras de Deus. O dragão é perspicazmente perverso, opera sob a autoridade de um espírito de anticristo. Antes de Adão e Eva cumprirem o chamado de Deus para florescerem no Éden, a serpente atacou. Ele não apenas os dividiu, como também dividiu seu domínio e os removeu da segurança e da provisão de um jardim plantado por Deus. Não existia área neutra no universo. Cada metro quadrado, cada fração de segundo é reivindicado por Deus e contra-reivindicado por Satanás. C.S. Lewis. Ele ainda se encolhe na escuridão dos pesadelos enquanto espera atacar todos que ousam sonhar. O dragão divide, humilha e desencoraja propositalmente qualquer pessoa que tenha a esperança de se levantar e caminhar para a luz, ousando sonhar nas trevas. Amada, se você ousa sonhar, precisará ser corajoso o suficiente para lutar. Partindo do ponto de vista de uma heroína, examine a sua vida e corajosamente volte seu olhar para além das pessoas e da dor. Quantas vezes você viu uma serpente enrolada na escuridão, escondida, até ser hora de atacar as suas esperanças e seus sonhos? Quando você era apenas uma garota, talvez o dragão tenha falado palavras de fogo que transformaram suas esperanças em cinzas. Talvez ele tenha distorcido as palavras até você achar que os pensamentos dele eram os seus. Alguém disse que você é feia, gorda, magra, desinteressante, burra, muito esperta, pequena ou alta. Talvez o amor de seus pais tenha se transformado em ódio e o antigo abrigo do seu lar se transformado na concha vazia de uma casa. Talvez você tenha viajado nas asas do dragão durante a noite e vindo até você na escuridão, atacando-a em lugares e de maneiras que fizeram sentir-se envergonhada e suja. Talvez enquanto a serpente da vergonha rastejava, ela sussurrou: "Você pediu isso, você queria isso, foi você que me fez fazer isso." De modo estranho, essas primeiras palavras cheias de culpa continuaram rodeando as mulheres desde Adão. Quando um guardião fracassa em proteger, é muito mais fácil culpar do que admitir que falhou. É verdade que a serpente seduziu Eva, mas o magnífico Adão não foi enganado. Ele intencionalmente pegou o que não era para ele pegar. Ele queria ser Deus sem estar sob seu governo. Mesmo hoje, se um homem rouba a virtude de uma garota ou mulher, é mais fácil justificar as suas ações dizendo que ele está sob a influência de Eva do que admitir a verdade. Ele queria roubar a virtude dela e dominá-la. Então, ao longo dos milênios, o ato de culpar mulher alguma vez libertou o homem? Ou o ato de culpar o homem alguma vez libertou a mulher? Não. Jesus veio para levar a culpa de uma vez por todas. A culpa é sempre uma distração do que realmente está acontecendo. Qualquer dor causada por pessoas é apenas um fantoche do que está por trás das cenas. Nós não lutamos contra a carne e o sangue. Existe um dragão nas sombras. Ele ama distorcer as ações e percepções dos filhos de Deus.
Tanto homens quanto mulheres são alvos do roubo da serpente. Ele deseja roubar nosso direito de primogenitura e amaldiçoar a nossa habilidade de carregar a imagem de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João 10:10. Quando existe o roubo, morte e destruição logo se seguem. Adão e Eva pegaram o que não era lhes direito e imediatamente a morte conseguiu entrar no nosso jardim eterno. A terra logo seguiu seu rastro de destruição. Jesus nos posicionou para florescer enquanto recuperamos individual e coletivamente o que foi perdido graças ao roubo, à morte e à destruição. À medida que nos tornamos unidas pelo mesmo propósito e nossos pontos fortes florescem individualmente, podemos ser comparadas mais uma vez a um glorioso jardim, do qual o Senhor é mais experiente jardineiro. À medida que o nosso Deus Altíssimo luta, nós florescemos. À medida que nós, seu povo, florescemos, nosso Deus libera um sopro aniquilador. As batalhas no céu são vistas na terra. As batalhas da terra não escapam da percepção do céu. Nós florescemos quando somos um com os outros e com o propósito do céu. Amada, a coisa mais poderosa e heróica que você pode fazer é ser frutífera. Repetidamente ao longo da Bíblia, Deus se refere ao seu povo como vinhas, jardins e campos. Você é comparada com um jardim plantado por ele. As árvores não atacam o que é plantado ao redor delas, nem imaginam que a beleza das flores crescendo à sua sombra distrai a majestade da sua força. Então deixe as suas raízes se aprofundarem e extraia sua força do que não pode ser visto e nunca permita que a sombra do dragão apague a luz do seu futuro.